Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Essa aqui é a 61ª live. Estamos chegando na live de número 61, desde o início da pandemia, desde que surgiu essa ideia para a gente conversar com as pessoas, para a gente dialogar. E hoje vai ser uma live muito especial por conta da nossa convidada, Patrícia Braille. Exatamente, ela é Patrícia Braille, porque ela é fundadora da campanha Pra Cego Ver, né, que é essa hashtag aí que foi criada em 2012 e desde então é considerada uma revolução, né, para a acessibilidade no âmbito das mídias sociais. Então a gente vai conversar com a Patrícia hoje, vai conhecer um pouco da história dela, vamos entender de onde surgiu essa iniciativa, é claro, né? A gente vai também questionar a história de vida dela, o pessoal já vai entrando aí, todo mundo que foi entrando, Maju, Saulo, Valéria, sejam todos bem-vindos, né? Hoje é um dia um pouco triste para Piracicaba por conta da perda aí repentina do Jairo Matos, né? Também eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Para não deixar passar. Isso aí ocorreu, né, ontem à noite. Já chamei a Patrícia, ela está aqui entrando. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, Eric, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à nossa live do Parlamento Aberto, viu? Ai, obrigada. Muito obrigada pelo. Prazer enorme falar com você. Nós aqui da Câmara de Vereadores somos admiradores do seu trabalho, da sua campanha, da sua história de vida também, né, que a gente vai trazer aqui para o pessoal que acompanhar a nossa live. É muito legal, assim, tudo que a gente sabe da grandeza dessa campanha e nós, né, enquanto comunicadores aqui na Câmara, a gente também adotou, né, o Pra Cego Ver. E então, para nós é um prazer enorme. Queria primeiro aqui deixar registrado que o Departamento de Comunicação da Câmara é fã seu, sem Ah, você saber, porque ficamos todos empolgados com a possibilidade, né, de falar com você hoje, viu? meu Deus, que gentileza de vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Fico muito feliz, enormemente feliz de saber que a voz da acessibilidade está chegando mais longe, está alcançando as pessoas e de forma bonita, né? Tem que ser leve, tem que ser bonita, não precisa ter o peso que uma deficiência impõe ou que muitas vezes a luta impõe, mas pode ser de forma suave, num post de rede social que todo mundo pode fazer, né? Que Com bom, viu? certeza, Que bom. com certeza. E como a gente sempre faz aqui, né, para esperar um pouquinho o pessoal ir chegando na nossa live, Patrícia, como a nossa live começou por conta da pandemia, né, foi uma forma da gente manter a produção de conteúdo nesse período, né? Então a gente sempre passa um pouco de informações sobre a situação do coronavírus aqui na minha cidade, que é Piracicaba, no interior de São Paulo, né? Você está em Salvador, né? Você é moradora aí dessa linda cidade de Salvador, desse lindo estado que é a Bahia, e sou fã também. Então, assim, para falar um pouquinho do coronavírus aqui, de ontem para hoje foram registrados 186 novos casos aqui na cidade. Piracicaba, que é uma cidade de 400 mil habitantes, já chega a 4.733 casos confirmados de coronavírus e ainda tem 952 suspeitos. Esses dados, né, são da prefeitura aqui. Eles lançam todo dia o radar coronavírus, né, que é justamente para manter a cidade aí atenta ao que está ocorrendo em termos da contaminação. Já foram recuperadas 3.267 pessoas. A gente sempre coloca essa informação também para ser de forma positiva aí, né, mostrar o trabalho que todos os profissionais da saúde estão fazendo, e é um trabalho aí bastante árduo. Então a gente sempre fala também dos recuperados. E, infelizmente, de ontem para hoje, novos 7 óbitos. Aqui em Piracicaba já são 130 pessoas que faleceram por conta do coronavírus e 1.336 estão em tratamento, e a gente torce para a recuperação de todos e todas que estão em tratamento aí,
porque a gente sabe que realmente o coronavírus o Covid-19 é uma doença realmente que, quando pega de jeito mesmo, né? E outra notícia que eu tenho que dar, infelizmente é uma notícia muito triste também aqui para a nossa cidade, faleceu ontem à noite o ex-deputado Jairo Matos, ele foi deputado em 3 legislaturas, 79 a 83, de 87 a 91, de 91 a 95. Ele foi deputado estadual, e aqui em Piracicaba teve um trabalho assim, magnífico na questão do atendimento à pessoa idosa. Inclusive, nós temos aqui o Lar dos Velhinhos, que é considerada uma das primeiras cidades geriátricas no Brasil, e ele foi sempre o grande incentivador, a pessoa que reuniu os amigos, os empresários, para conseguir fazer esse investimento. E o Lar dos Velhinhos é uma instituição muito importante aqui na nossa cidade para atender as pessoas, aos idosos, né? Então, fica aqui o nosso registro, né, nossas condolências à família, aos amigos. O meu pai mesmo hoje está muito triste, porque era muito amigo do Jairo Ribeiro de Matos. Então, a gente realmente é um dia de bastante luto aqui na nossa cidade por conta dessa figura que sempre foi reconhecida pela grandeza, né? Ele foi doutor em agronomia pela Exalc, ele era artista, era escultor também. Então, ele tem um trabalho muito renomado aqui na cidade. E fica aqui, particularmente, um abraço ao filho dele, ao Jairinho Matos, que é comunicador, também radialista, ali proprietário da Rádio Educadora. Então, fica também o nosso carinho para todas essas pessoas que foram afetadas pela morte do Jairo Ribeiro de Matos. E vamos começar o nosso assunto, Patrícia. É lógico que a gente quer saber sobre a campanha, como começou, como foi a repercussão, mas eu acho que não tem como, né? Pelas matérias que eu já vi sobre você, tudo que já saiu na imprensa, eu acho bacana a gente começar a falar um pouquinho da sua história de vida, né? Como que você teve essa visão num tempo ainda que falar de acessibilidade era uma coisa muito de nicho, né? Quando eu falo assim de nicho, das pessoas com deficiência. Não era algo que estava de uma maneira tão ampla como é hoje, graças a trabalhos como o seu. Eu queria que você começasse a nossa conversa aqui falando um pouquinho dessa sua história aí. Eu também lamento muito por tudo que você falou sobre o corona. Aqui em Salvador, felizmente, conseguimos estabilizar. Está estabilizado por um tempo, mas isso não significa que não tenha gente morrendo. Inclusive, já houve gente de minha família contaminada e que felizmente conseguiu, depois de uma pneumonia forte, conseguiu se salvar. E a gente lamenta e pede que, por favor, vocês se protejam, vocês não se exponham a riscos desnecessários. Faz o que a gente precisa fazer mesmo, com consciência, né? E sobre minha trajetória, Eric, eu tinha 16 anos quando conheci o Braille e eu me encantei com a escrita. Eu estava fazendo um curso chamado Magistério, que hoje não existe mais. Eu tinha 16 anos, fazia esse curso e conheci as primeiras pessoas com deficiência visual na escola onde eu estudava. Era o princípio da educação inclusiva, era o princípio das classes comuns, onde pessoas com deficiência podiam interagir com pessoas que não tinham deficiência. E quando eu vi o Braille, eu fiquei encantada. Eu quis aprender, eu achei a escrita linda. Eu vi aquele mundo de pontinhos e a forma como os cegos escreviam rápido. Eu falei, não, eu preciso aprender isso aí. E tinha uma sala onde os estudantes recebiam um apoio complementar. Então, eu vivia lá. Era praticamente a minha segunda sala. Eu queria aprender. E aí, eu aprendi sozinha. Eu pegava emprestado o equipamento que os cegos usavam para escrever, escrevia e mostrava para eles. Olha, confere aqui se está certo. Aí eles liam e eu ficava tão feliz em saber que eu estava indo direitinho. E eu queria ser professora. Eu que queria ser jornalista, trabalhar de escrita, fazer um jornalismo literário, sei lá, alguma coisa assim, porque eu gosto muito de escrever também. Mas aí não teve jeito. A acessibilidade me tomou completamente. E eu fazia ali trabalhos voluntários,
eu transcrevia Braille. Quando um aluno cego tinha que entregar um trabalho de português, por exemplo, ele tem que passar pela sala de apoio para o professor transcrever para a escrita convencional. Quando a sala estava com muito trabalho, que os professores já não sabiam mais o que fazer, o que é que os cegos faziam? Iam lá na minha sala, onde eu estudava, e me pedia para transcrever. Então, assim, eu fui praticamente batizada por eles, né? Fui acolhida mesmo. E aí fui estagiar no Instituto de Cegos da Bahia, que foi uma grande escola para mim. A diretora do Instituto de Cegos me acolheu, me matriculou em cursos para eu aprender a ser professora, porque Braille eu já sabia, mas ela queria mesmo que eu fosse uma professora, e ela estava muito certa que eu também queria muito aquilo. Depois disso, eu ainda só com o ensino médio fui trabalhar numa biblioteca, no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado. Era o meu sonho de criança trabalhar na biblioteca. E aí se uniu com o meu sonho de juventude, que era trabalhar com Braille. E eu trabalhei 8 anos lá. Grande escola. Você não tem noção do quanto os cegos me ensinaram. Porque, assim, eu fiz pós-graduação, eu fiz cursos, um monte de coisa. Eu sou uma pessoa muito curiosa e fiz um monte de cursos. Mas quem me ensinou, de fato, o que é acessibilidade foram os cegos, não tem jeito. Eles foram, assim, meus grandes mestres e são até hoje. Então, trabalhei lá na biblioteca 8 anos e de lá eu parti para uma temporada na Unesco. Em 2009, eu fui aprovada numa seleção para ser consultora da Unesco. E aí, tomei gosto por isso aí e acabei ficando até 2013 em diferentes projetos, mas todos ligados à acessibilidade. Então, eu trabalhei no projeto Livro Acessível, eu trabalhei em vários projetos de desenvolvimento da educação básica e depois eu fui convidada para assumir um cargo público no setor público, né? Eu fui coordenadora da educação especial no estado da Bahia. E foi ali o lugar onde eu pude aprender das burocracias do Estado, onde é que trava a educação especial, né? Eu me sentia, eu gostei da experiência, foi muito bom, aprendi bastante sobre como funciona o serviço público, mas também eu carreguei uma frustração tão grande de saber que uma área tão nobre ainda não é vista como prioritária para nenhum governo, de nenhum partido, infelizmente. Então, foi um momento que eu me senti, assim, foram 6 anos de muita batalha, mas de algumas vitórias muito importantes para o estado da Bahia, mas de muitas frustrações também. Mas agora, eu acho que eu ganhei asa de novo, sabe? Eu saio de lá e eu percebo que o que a gente consegue fazer pela educação especial está muito além de um partido político, está muito além de um órgão público, está muito além disso tudo. E a internet tem me ajudado a entender isso e tem ajudado a minha voz a chegar em lugares muito mais distantes, sabe? Em todos os sentidos. Chega lá no interiorzão da Bahia, chega em Piracicaba, chega em Brasília. Então, eu estou me sentindo agora com uma força renovada. Eu estou com um curso aberto, as pessoas se inscrevendo. Não existe mais essa coisa da distância física, né? Porque a internet já me ajuda nisso. E o projeto Para Cego Ver também, que é o meu principal elo com pessoas que não são da área de educação. Porque antes, o professor de Braille, o professor da educação especial, o professor que trabalha com cego, ele só conversava com professores. E agora o projeto Para Cego Ver, ele me ajuda a conversar com publicitários, com jornalistas, ele me ajuda a conversar com o gari, ele me ajuda a conversar com professores também de diversas áreas. Então, assim, o projeto Para Cego Ver também, ele, como o próprio nome já diz, é para cego ver, ele abre olhos que não são só os olhos de quem literalmente não enxerga, mas os olhos daqueles que, enxergando, não conseguem perceber a existência das pessoas cegas. Então, eu fico muito feliz de você ter aberto esse espaço do parlamento, a Câmara de Vereadores. Gente, como eu estou feliz. Hoje é um marco mesmo na minha Bom, carreira. Poder falar com você você. sabe que
te ouvindo assim, né? Aqui, como eu falei, já é a nossa 61ª live, né? 61 já. Então, você tem uma base, como a gente tá, cara. Eu nunca vi subir tanto coraçãozinho aqui que nem subiu Oh, meu... agora. Porque você fala de uma forma tão simplória, tão simples, né? E essa simplicidade, eu acho que ela é cativante, assim, para você justamente conseguir enxergar o que o outro tá precisando. A gente fala tanto de empatia, né? Estamos num tempo que tudo... eu já conversei com pessoas da área do marketing, por exemplo. Então, o marketing está buscando a empatia como o grande santo grau hoje do marketing, né? Então, assim, eu acho que você está dando uma aula de empatia aqui para nós, viu, Patrícia? E aí eu queria que você relatasse um pouquinho, né? Já... Desculpe, o delay acaba a gente atropelando um pouquinho. Não, tranquilo. Queria que você relatasse um pouquinho já como que foi o projeto mesmo, como que... Porque tem várias pessoas aqui já perguntando, já tá falando. Por exemplo, o Paiva aqui, que é um amigo nosso aqui, um ex-vereador, inclusive, falando assim, ó, ela fala com o coração, né? E é bem isso. Aí a Paula de Jesus Marinho falando que a Patrícia é uma pessoa incrível. Então, justamente, eu nunca vi tanto coraçãozinho subir aqui, viu? Agora fala um pouco do projeto, como que foi desenvolver esse projeto, Patrícia? Assim, eu tenho muitos amigos cegos e com baixa visão, muitos. E eu tinha um blog, ainda existe esse blog, eu só não alimento mais. Mas tudo que eu postava lá nesse blog, eu não me permitia postar sem colocar uma descrição também. Escrevia lá, descrição da imagem. Porque eu sabia que os meus amigos cegos acompanhavam o meu blog, até porque eu mandava o link para todos eles. Então, eu falava, poxa, se eles se dão um trabalho de vir até a minha página, eu preciso respeitá-los e preciso que essa imagem esteja também disponível para apreciação deles. Então, com o advento do Facebook, eu migrei para o Facebook e comecei a fazer os posts e continuava fazendo as descrições. As pessoas que enxergam, elas não entendiam aquela redundância. Elas diziam, se eu já estou vendo a imagem, por que você está escrevendo aqui tudo que tem na imagem? Elas não entendiam, mas as pessoas cegas, elas entendiam sim. E elas começaram a agradecer, né? Aí eu tive uma ideia. Era em 2012, ia ser o aniversário de Luiz Braille, em janeiro. Eu falei, bom, vou lançar uma campanha. E confesso a você que o meu objetivo era alcançar o meu círculo imediato de amigos. Eu pensei assim, se eu consigo contagiar um amigo meu para a prática da descrição de imagem, e esse amigo consegue contagiar mais um, já somos 3, né? Não sou eu sozinha fazendo. Porque eu achava assim, bom, é uma ideia boa, assim. É uma ideia válida, é um direito garantido para quem não enxerga, mas não pode ser só eu fazendo. E era uma época, vou te dizer, viu? Que você teve que eu tive que colocar uma faca entre os dentes e sair desbravando o caminho, porque nem mesmo os profissionais da acessibilidade faziam isso. Então você imagina o que é você tentar convencer leigos a fazer uma coisa que nem os especialistas estavam fazendo. Não foi fácil. E você sabe por que eu consegui tanto sucesso com esse projeto? Porque as pessoas cegas me ajudaram. Foram elas. Elas que saíram dizendo, olha, se Patrícia faz, você também pode fazer. Pergunta lá para a Patrícia como é que faz. E exigir de outros profissionais. Então, assim, eu lancei a ideia e pude contar com fortes aliados, que foram as pessoas com deficiência. Eles iam lá nos perfis dos políticos e diziam, cadê a descrição da imagem? E aí, eu criei essa campanha para Cego Ver e hoje eu me surpreendo ao ver que para Cego Ver virou uma metonímia para descrição de imagem. Tem gente que nem fala, cadê a descrição de imagem? Fala, cadê o para Cego Ver? Porque já virou uma metonímia, um é sinônimo do outro, né? E eu me surpreendi muito também quando eu vi, assim, porque eu era só uma professora anônima vivendo em Salvador e tentando pagar meus boletos. E aí o que acontece? Eu não ia poder pagar uma assessoria de comunicação que fizesse o projeto chegar,
em pessoas importantes e tal. Se não fossem os cegos, o projeto não ia desenrolar. Então, como eu contei com esse grupo de amigos, de pessoas, de admiradores com deficiência, que foram lá, ó, junto comigo, bater no inbox, toque de inbox em inbox. Vamos dar uma chance para a acessibilidade? Então, hoje, para cego ver, é lei municipal em Salvador, é lei municipal em Fortaleza, e agora o vereador Otávio Tradi, ele conseguiu aprovar o projeto como lei municipal em Campo Grande. Então, assim, a coisa tem ganhado um volume, né? Eu percebi quando o Google aderiu. Falei, bom, se eu tenho um aliado como o Google, para que eu preciso de publicitário mais? Porque o que o Google lança vira tendência. Então, Google, Coca-Cola, Bradesco, Postos Petrobras, marcas de beleza, Boticário, quem disse Berenice, a turma toda começou a usar e um vai influenciando o outro. Hoje, a marca ou o grupo que não está usando descrição de imagem está fora de tendência. Precisa tomar tendência e chegar para o prumo. Mas eu acho também, viu, Eric, que foi a forma como isso foi proposto. Acessibilidade não pode ter o peso de uma coisa cansativa, enfadonha, que custa muito. É preciso levar a sério, é preciso ter políticas públicas, mas é preciso que isso seja apresentado como algo possível. Eu acredito que tem um monte de gente que quer fazer acessibilidade, só não sabe como. Eu ainda acredito nas boas intenções. Eu ainda acredito que tem um monte de gente que ainda não está nessa porque não sabe. Então, agora, Piracicaba adotando. Você já imaginou o número de gente que vai atrás? A Câmara de Vereadores de Piracicaba lançando isso. Você já imaginou o quanto de gente que vai atrás? Então, é com isso que eu estou contando. Você falou do vereador Otávio Tradi, né, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele está aqui e mandou uma mensagem, então eu vou registrar aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, Patrícia Braille, referência em acessibilidade no Brasil. Campo Grande sempre acompanhando a Patrícia. Aí que legal, ó, estamos com uma audiência ali de Campo Grande, que bacana. Você na Bahia. Eu sou, sabe que o pessoal fala, eu sou um admirador do Brasil, eu gosto do Brasil de uma maneira muito ampla. Não essa coisa só de ser, só ser patriota e tal, mas assim, é gostar das coisas do Brasil, né? Então é bacana ver que tem pessoas de várias regiões do Brasil aqui, fico muito feliz. Todos sejam muito bem-vindas, bem-vindos, todas bem-vindas também, muito legal. E agora, assim, tem pergunta aqui já, Patrícia, mas antes de entrar na pergunta, né, eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa descrição, né? A gente pode chamar de audiodescrição, não sei se é audiodescrição mesmo, né? Como que foi desenvolver essa técnica? Porque, assim, a gente está fazendo aqui na Câmara, e eu confesso que tem sido um desafio para mim, enquanto faço as postagens, né? E também toda a nossa equipe que quer fazer postagem em rede social. É um desafio você aprender a fazer isso. Eu queria que você explicasse qual que é assim, o conceito que há por trás dessa descrição. Certo. A audiodescrição é uma tradução. É uma tradução mesmo. Ela se encontra amparada no rol das traduções intersemióticas. Ela traduz um signo verbal para um signo visual, desculpe, para um signo verbal. Traduz uma imagem em palavra. E ela segue princípios de tradução mesmo, né? Então, existe toda uma diretriz. Na verdade, essas diretrizes não engessam a tradução, não podem de forma alguma engessar, mas dão um norte. E as regras básicas da descrição é que a imagem seja dita, né? Seja transformada em palavras, sempre tomando como base de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é a ordem natural da escrita ocidental. Quando você está lendo um livro, você lê de cima para baixo, né? Da esquerda para a direita. Então, a imagem precisa ser lida também nessa direção, e contextualizando onde, quem, como, né? Se sua descrição está respondendo a essas questões, onde, quem, como. Ah, é bom dizer cores?
não é só bom, é imprescindível. Existem pessoas com deficiência que nunca enxergaram, outras que já enxergaram, mas a cor é uma informação importante para todas as pessoas, independentemente se ela já enxergou ou não. Porque cor também é um item impregnado na nossa cultura. Você diz para uma pessoa que nunca enxergou que o semáforo no vermelho é para a gente parar e o verde é para a gente avançar. Ela precisa ter essa informação, mesmo que ela não tenha nunca como alcançar a cor em sua materialidade, mas as cores são importantes sim. Então, dizer a cor, dizer como a pessoa está, dizer quem é a pessoa. Por exemplo, se você vai descrever uma foto de Gisele Bündchen, você precisa dizer que é ela, não precisa só dizer que é uma mulher magra, loira, de cabelos compridos, porque isso aí contempla uma enormidade de mulheres. Você precisa dizer quem é a pessoa. Se você. A audiodescrição também acompanha contextos. Lá no contexto da rede social de um político, por exemplo, é necessário que você contextualize quem está ali. Vai dizer o nome de todo mundo que tiver numa sessão? Talvez não, se o contexto não pedir. Se a pessoa mais importante daquela foto for deputado tal, o destaque tem que ser para ele. Deputado tal, rodeado de outros parlamentares, né? E, assim, a descrição de imagem, Eric, é uma coisa tão importante que muitas vezes, através dela, a pessoa com deficiência visual tem acesso a coisas que são tão banais para a gente. Uma pessoa cega entrou em contato comigo para me agradecer porque ela descobriu que o like era isso aqui, ó, era uma mão e punho com o polegar para cima. É o símbolo de joinha. Elas não sabiam isso. E é uma coisa que está no nosso dia a dia. Mas a cultura visual, ela está omissa para os cegos. E isso é uma grande desvantagem. A pessoa cega não poder frequentar um cinema, porque não tem audiodescrição, não tem uma faixa de áudio narrando as cenas, dizendo os detalhes da cena que o áudio original não pode apresentar. Você imagina quantas pessoas cegas em toda a sua vida você viu no teatro? Em toda a sua vida, quantas pessoas cegas você viu no cinema? Em toda a sua vida, quantos cegos estudaram com você? Será que essas pessoas não existem? Ou será que elas estão cobertas por um manto de invisibilidade? Ou será que a nossa deficiência de falta de empatia é que é a principal cegueira? E quantas cegueiras existem? De quantas a gente precisa se livrar? E qual é a menos danosa de todas, né? Porque às vezes o meio é que é hostil para a pessoa com deficiência. Se uma pessoa com deficiência vive num mundo de acessibilidade, ela vai reclamar de quê? Vai reclamar do preço das coisas, igual a minha, igual a você. Vai reclamar dos boletos. Claro, né, além de... Você falou assim, vai reclamar, né? Lógico que você está usando uma forma, mas assim, ela vai ter uma participação ativa e vai trazer uma contribuição transformadora para a sociedade que, como nós temos uma referência que não é a dela, a gente é incapaz de alcançar, né? A gente é incapaz de ter de ser algo tão, como você colocou, para nós é tão corriqueiro, né? Então, a gente não percebe essas coisas. E nós temos na Câmara de Vereadores de Piracicaba um projeto que eu tenho que citar aqui porque ele tem sido muito importante para nós, que é o Câmara Inclusiva, né? O Parlamento Aberto, ele é um projeto voltado à transparência e participação social popular, né? E dentro da participação popular, a gente chama as pessoas para participarem dos eventos da Câmara e tudo mais. E aí, por conta dos diversos obstáculos que a Câmara tem, porque está instalada num prédio que é antigo, tem diversos tipos de obstáculos ali, tanto para quem tem deficiência visual, quanto para quem tem qualquer outro tipo de deficiência, com mobilidade e tudo mais. A gente chamou os representantes de entidades para conhecerem a casa e falarem o que precisa ser feito para poder melhorar essa acessibilidade, né? E olha, vou falar para você, nós tivemos assim uma verdadeira revolução de olhar sobre o nosso espaço. Isso que eu acho legal.
isso que você está colocando também entra nessa questão. Eu conversei com o Antônio Cestaro, que ele é presidente da Federação Brasileira das Associações de Pessoas com Síndrome de Down. E ele falou uma coisa que muito, muito próximo do que você colocou também, Patrícia, que é o seguinte, a sociedade, ela não tendo contato com a pessoa com deficiência, ela nunca vai saber o que é acessibilidade. Ela não vai entender, né? Exatamente. Por isso é importante pessoas com deficiência nesses espaços. Eu, quando soube que vocês estavam já consultando pessoas com deficiência, eu fiquei com o coração regozijado, porque eu inclusive, fui abordada na internet por uma moça daí, de Piracicaba. Ela tem deficiência e ela estava super feliz com a iniciativa, com o curso que vai acontecer. Ela é do movimento de pessoas com deficiência em Piracicaba e ela ficou super feliz. Ela, meu Deus, que alegria saber que estão te trazendo para perto pela internet, né? Infelizmente a gente não pode fazer esse encontro presencial ainda, mas assim que passar a pandemia, eu já quero me comprometer a conhecê-los pessoalmente, conhecer a equipe, ver como as coisas estão se processando. Aqui em Salvador, que é uma cidade grande também, capital e tal, as políticas ainda não são prioritariamente voltadas para esse público, pessoa com deficiência. Eu já vi até aqui nos comentários pelo menos dois candidatos aqui da Bahia, um de pré-candidatos, um de Lauro de Freitas, o Jadson, e outro que é de Salvador, o Antônio Carlos Barbosa, que são pessoas voltadas para a temática da acessibilidade. Mas você veja o tamanho da Bahia e a quantidade de pessoas que estão voltadas para a temática da acessibilidade. O Antônio, inclusive, o Antônio Carlos Barbosa, ele tem deficiência física. E é uma pessoa, assim, sabe, que tem aquele cuidado de não postar nada sem descrição, de botar libras nas lives dele e tal. Então, assim, o trabalho dessas pessoas precisa ser visibilizado, né? Quando você pretende fazer um projeto de acessibilidade, as pessoas com deficiência precisam ser consultadas. É para elas o serviço. Se não tá bom para elas, acabou, não tá bom para ninguém, né? Elas não podem deixar de ser consultadas de forma alguma e participar ativamente também. Perfeito, concordo completamente com você, viu, Patrícia? E teve uma pergunta aqui do Eduardo Azini. O Azini ele já participou aqui de uma live nossa, e ele também faz um trabalho muito legal lá na entidade que se chama Avistar, que inclusive trabalha com pessoas com deficiência visual também em Piracicaba. E ele estava perguntando aqui sobre a questão de que existem. Ele usa a descrição para cego ver, só que existem reclamações de politicamente correto, e essa coisa, esse ambiente de internet que fala o que é mimimi, né? Aquela coisa que a gente sabe como que é. Como que você enfrenta esse tipo de abordagem que infelizmente, ainda a gente também enfrenta, nós também enfrentamos quando também vamos colocar essa audiodescrição, né? Eu realmente, às vezes, eu sou abordada de forma deselegante, mas felizmente é na minoria dos casos. A maior parte das pessoas são pessoas com deficiência que só tem a agradecer porque eu trouxe essa pauta e que fiz essa pauta ecoar com a ajuda das próprias pessoas com deficiência. De outro lado, tem gente que nunca conviveu e que acha que a palavra cego é pejorativa, que não pode falar cego e não sei o quê, mas nunca sequer perguntou para um cego como é que ele trata a própria deficiência. Nunca deu bom dia para um cego, mas depois do projeto pronto, eu preciso criticar. Ai, alguém me segura, eu preciso criticar. Então, assim... Tem aquele meme, né? Me segura que eu tenho que criticar. O meme que eu preciso criticar. Preciso criticar um trabalho pronto. Então, assim, eu procuro explicar com muita responsabilidade e com muita didática do que se trata. Se eu percebo que é uma pessoa empedernida,
que já cristalizou e virou pedra o pensamento e o coração, eu desisto dessa pessoa e parto para as outras que estão dispostas a aprender. Porque, assim, no dia que as pessoas com deficiência disserem para mim que o meu trabalho está ruim, eu vou mudar o curso. No dia que elas disserem. Mas no dia que os críticos de plantão vêm falar, eu ainda tento um diálogo civilizado. Se não tem chance, eu vou plantar minha semente em solos mais férteis. Mas, assim, eu nem sempre tive essa serenidade, não. Entravam as crises existenciais, meu Deus, e agora? Mas aí a maturidade vai chegando, a gente vai se acalmando. Meu compromisso é fazer acessibilidade de forma coerente. Mas se mas há quem venha no enfrentamento mesmo. Mas são vozes são vozes que destoam, mas que são fazem parte. Entendi. Não, tá Dissonantes. certo. Dissonantes. Dissonante. Eu É, também estava tentando achar a palavra aqui, mas estava com medo de errar, né? E como eu estou na frente de uma professora de letras, né? E você já usou cada palavra, eu falei, opa, se eu tentar uma aqui errar, vai ficar feio. Mas eu tô o com meu a... para assuntos elevados, Paulo Schmidt, ele já me deu um sopro aqui. Acha que eu ando só? Maravilha. Eu tô tem um comentário aqui da minha chefe, eu sempre falo que a minha chefe, tudo que a gente faz, ela tem que ficar observando, a minha live também. Quando eu sei que ela tá na live, eu fico até com medo, viu? Mas ela fala aqui, ó, o desafio da Câmara de Piracicaba é fazer das ações inclusivas hábitos e não exceções. Para isso, Isso. inspirar-se em exemplos como o seu, né? É fundamental para que nunca deixemos de aprender e avançar. Olha, não é porque é minha chefe, não, mas isso que ela está falando é exatamente o que é o desafio nosso, tá? Inclusive aqui a gente tem uma equipe de jornalistas ali e todo mundo está se empenhando, né, para tentar aprender. Às vezes erra, eu já errei algumas vezes, eu confesso, mas é claro que a gente tem que fazer esse aprendizado, né, e não parar. Eu queria que você comentasse, você comentou rapidinho, né, falar do Google, né? Como que foi essa relação, como você ficou sabendo que o Google se importou com a campanha e como que ele contribuiu? É assim, ó. As pessoas, cada vez que vem a hashtag sendo usada, elas mandam para mim. Não tem jeito. Meus amigos vibram junto mesmo. Então, eu recebo. Eu comecei até a seguir a hashtag lá no Instagram. Dá para seguir a hashtag e receber todo o conteúdo atrelado a ela. Mas, realmente, foram amigos que enviaram. Olha quem está usando. E eu acordei, dia do meu aniversário, o Google estava usando. Eu falei, meu Deus, que presentaço! E, assim, eles não entraram em contato, começaram a fazer, provavelmente baseado nas regras que eu deixo fixadas lá na página. Mas nem toda marca entra em contato, também não é necessário entrar, não tem isso não. Basta seguir as diretrizes. Eu deixo diretrizes lá e até recomendo cursos, que eles façam cursos, enfim. Porque não basta só dizer o que está vendo, tem parâmetro, né? Mas o Google não entrou em contato, mas o Google foi um grande parceiro, porque a visibilidade que o Google dá, ninguém mais é capaz de dar. Então, foi um grande parceiro. Um monte de gente começou a seguir depois disso. Mas existem outras marcas que, sim, entram em contato, perguntam se dá para fazer uma consultoria. Tem algumas empresas menores que entram em contato pedindo que eu faça as descrições e profissionalmente. Mas, geralmente, as marcas começam a fazer baseadas nas diretrizes que eu deixo fixadas na página. Algumas seguem direitinho, outras não. A maioria É, não. eu citei o Google, né, porque você também tinha falado, mas como que é essa relação? Porque é lógico, é uma campanha, ela tem regra, mas é evidente que você não daria conta, nenhuma equipe daria conta de ficar controlando isso, né, dentro do ambiente das redes sociais, da internet de forma geral. Né? Assim, quais são os cuidados que você geralmente pede e de que maneira que quem está fazendo, qual o cuidado que tem que ter? Olha,
eu deixo, inclusive, links de outros livros com questões mais profundas de acessibilidade. Mas, assim, eu digo lá nas diretrizes que é para começar a descrever de cima para baixo, que é para dizer todos os elementos de um ponto da foto, para só depois começar a descrever outro elemento. Eu dou as diretrizes básicas, sim. Mas é necessário, para descrever profissionalmente, é necessário que se faça pelo menos um curso, né? É, e outra coisa, isso abre possibilidades profissionais. Você não vai pensar que vai aprender a descrever só para aquele emprego ali. Você aprende para a vida, aprende para ser melhor, aprende para dar uma utilidade a mais para os seus olhos e para o seu intelecto. Então, faz um curso, se matricula num curso. Existem bons cursos de audiodescrição no Brasil, realizado por excelentes faculdades, Universidade de Juiz de Fora, a USP, e outros grupos de audiodescritores em São Paulo. Aqui em Salvador tem um grupo forte chamado Tramad. E existe um grupo de boas pessoas, não são tantas assim, mas existem grupos. Assim, entre em contato comigo, que eu falo para vocês. Procura fulano, procura ciclano, se matricula no meu curso. Então, existe essa rede de pessoas que você pode consultar. Existem pessoas com deficiência que são consultores de acessibilidade e de audiodescrição, que você pode consultar por uma semana e essa pessoa te diz como fazer em diversas situações. Eu acho que não dá para você ter preguiça de aprender uma coisa porque é só acessibilidade. Não é só acessibilidade, acessibilidade é tudo. Não dá para pensar mais numa sociedade que não se orienta pela marca da heterogeneidade, da diversidade. Então, assim, aprenda acessibilidade para você ser melhor para a vida. Faz um curso, pelo amor de Deus. E você hoje tem, né, você oferece cursos, como que é a sua forma de oferecer cursos? De que maneira? Você tem uma equipe? Como que você coordena isso? Eu tenho uma empresa que oferece descrições de imagem, essas coisas, e para algumas corporações, para algumas empresas, enfim. Na verdade, atualmente eu vivo mais de editais, de encontrar um bom edital, de colocar um projeto nesse edital e fazer esse edital dar certo. E agora eu ofereço cursos livres de acessibilidade e o meu propósito, o nome da empresa é Palavra-Chave Acessibilidade. E o meu propósito, a missão da minha empresa é oferecer uma acessibilidade realmente acessível. É oferecer uma acessibilidade que as pessoas possam pagar por ela, porque não é assistencialismo, não. É um trabalho mesmo, profissional, ético, forte, feito com cuidado, feito com critérios, com português correto, revisado, bonito, legal. Então, não estou fazendo assistencialismo, é um trabalho sério. Mas é um trabalho que as pessoas podem pagar por ele. Você não precisa vender um rim para participar de um curso com a palavra-chave, entendeu? Então, assim, eu tenho. A equipe é pequena, assim, são pessoas que eu confio. Tem Paulo que traduz para inglês, para espanhol, para francês e me ajuda nas traduções também. Tem alguns poucos amigos que às vezes compartilham algum trabalho comigo, mas são coisas que na maior parte do tempo ficam concentradas em mim mesma. Então, mas é essa acessibilidade que as pessoas podem consumir, não é uma acessibilidade exorbitante, com preços exorbitantes e tal. É uma acessibilidade possível. Não é aquela acessibilidade gourmet, né? Uma acessibilidade o feijão com arroz bem feito. Oh, não é gourmet, mas é chiquérrima. A minha acessibilidade. Chiquérrima. Adorei. Agora você falou assim, uma curiosidade que eu tenho. Você já conseguiu fazer ou ver a campanha em outras línguas? Existe em outras línguas a campanha que são semelhantes e também fazem essa audição? Olha, o Brasil foi pioneiro mesmo. Para cego ver é pioneiro. Não existia mesmo em nenhum canto. Já existia, assim,
texto alternativo, campo de texto alternativo, mas ninguém se baseava em audiodescrição, não. Era assim um texto bem michuruca sobre a imagem e aí colocavam lá no texto alternativo. Uma campanha de trazer a audiodescrição para a rede social não existia em nenhuma parte do mundo. Hoje eu vejo traduções de Para Cego Ver. Eu já vi na Austrália, tirei print e tudo, fiquei super orgulhosa de uma página que usa a hashtag For Blind to See. E em Portugal é muito engraçado, porque eles acham uma imoralidade falar para cego ver. Então, eles fizeram uma tradução para o português de Portugal e é para os cegos verem. Ei, cego, seu bando de incompetente. Sensacional, adorei isso. Para os cegos verem. Lá tem, inclusive, quem levou para lá foi a Quem Disse Berenice, que foi uma marca também que quer treinar. É uma marca de cosméticos, né? De cosméticos, de beleza. Ah, sim, sim. Bacana. Agora, você citou mais atrás ali, né, que existem, né, algumas prefeituras, alguns estados que estão colocando isso em lei, mas em termos, vamos dizer assim, federais, existe algum... Porque eu acho que é importante o órgão público, né? Eu acho que as empresas têm cada um tem a sua... sabe como vai dialogar, quer dialogar com o seu público, mas o Estado, né? Estamos falando do Estado, e sempre quando eu falo assim, gente, o Estado ele não pode escolher se ele vai atender a faixa etária tal, o público X, o público Y. O Estado tem que atender todo mundo, porque o Estado é universalista, né? Como que está isso para a postagem de coisas estatais? Você acha que os governos, o governo federal, o governo do Estado, eles estão conseguindo entender isso e também colocar isso em documentos oficiais também, que é algo que eu acho que é fundamental, né? Não é federal, mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela já prevê acessibilidade nos meios de comunicação, né? Já prevê isso. Agora, sim, de forma explícita, escrita aqui. De forma explícita, que é uma lei municipal em Fortaleza, outra em Salvador e outra em Campo Grande. Mas no governo federal, não existe nem. Na esfera federal, não existe nenhuma lei assim com o nome explicitamente para cego ver. Mas tem a Lei Brasileira de Inclusão, que já prevê comunicação, já prevê acessibilidade na comunicação. E o governo federal, aos poucos, tem aderido. Algumas páginas eu já tenho visto. Eu já vi na página do MEC, já vi na página, algumas páginas da Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos. As descrições ainda não estão muito boas, ainda não. A gente vê que, assim... Vou fazer uma travadinha aqui. O estagiário pode chegar para fazer. Não treina a equipe fixa. Isso. Se abrem para acessibilidade. Patrícia, deu uma travada aqui. Oi? Deu uma travada? Travou, eu não consegui. Você falou das prefeituras, né? Estava falando do governo federal, de algumas páginas do governo federal, como o do MEC, por exemplo, tem feito, né? Mas aí aproveitar essa travada aqui, deu só para... Mas eu queria chegar justamente na Lei Brasileira de Inclusão. Eu queria saber, assim, ela prevê a comunicação acessível, mas é lógico que a previsão é uma coisa, mas para você instrumentalizar essa previsão, né, precisa que... Tá, a gente precisa ser acessível, mas de que jeito, né? Então, está faltando diretrizes para implementação da Lei Brasileira de Inclusão. Recentemente, eu vi um edital da Unesco, fazendo um chamamento para empresas que desejam elaborar cursos autoinstrutivos para comunicação acessível.
eu acredito que isso seja disponibilizado na esfera do governo federal e em curto tempo, porque essa licitação está num processo já avançado. Eu cheguei a acompanhar o processo de licitação pela internet e eu vi que já está num estado já avançado. E as empresas que foram pré-selecionadas são empresas muito confiáveis. Eu não cheguei a participar desse processo seletivo, mas eu vi que quem ficou entre as 5 pré-selecionadas são pessoas muito seguras. Então, eu acredito que logo vocês terão como instrumentalizar assim, diretrizes para a comunicação acessível, né? Como você levar isso para a prática. Que a lei manda, mas como é que faz? E eu acredito que vocês logo terão, sim. Mas vocês já estão Aqui, já contrataram? então, eu ia falar exatamente isso. A Câmara de Vereadores, inclusive a Valéria Rodrigues colocou aqui também, foi pioneira, está buscando um curso, a gente vai passar por essa qualificação. Estamos ansiosos por essa qualificação para poder também aprimorar, né, esse processo. E aí eu queria saber, a gente está com 51 minutos já de live, essa live Quase tinha que fazer acabando. mais, viu? Nossa, está quase acabando, é muito rápido. Mas assim, qual que é a perspectiva que você tem em torno da campanha para o futuro? Até onde ela pode chegar? E também colaborar dentro dessa, eu vou dizer assim, eu diria uma revolução que está acontecendo em torno da acessibilidade, né? Porque realmente hoje nós temos de uma forma assim, aquilo que a gente conversou antes era uma coisa mais de nicho, né? Hoje é mais geral, assim, eu vejo, por exemplo, eu faço um MBA em marketing e direto você tem questões relacionadas à acessibilidade e como as empresas, né, buscam isso, não só como algo de agregar valor à marca, mas também por conta de conversar com essa que é o público dela, que vai consumir, sabendo que essas pessoas existem, né? Qual que é a sua perspectiva em relação ao futuro, Patrícia? O que eu vejo de futuro imediato é Eric fazendo o TCC dele para cego ver. Desculpa, tá travando aqui um pouquinho. Oi, Alô? voltou? Agora voltou. Ah, Desculpa. então, eu disse que o que eu vejo de futuro imediato é você fazendo seu TCC em comunicação acessível para cego ver. Oh. Já dei a Boa, dica. boa, boa ideia. Então, eu vejo isso ganhando uma proporção muito grande, sim. Vejo com bons olhos. Inclusive, Eric, eu recebi, tem 2 anos, uma indicação do Itamaraty, tem um pouco menos de 2 anos, uma indicação do Itamaraty para um prêmio internacional por causa do projeto para cego ver. Eu não fui a pessoa que ganhou o prêmio, foi um indiano que ganhou, mas a indicação já é um sinal da importância, da relevância do projeto. E eu vejo que assim, não tem outro caminho para a comunicação que não seja aquela comunicação que atinja todos mesmo, que chegue em todos. Querer que seu livro seja lido por 6,5 milhões de pessoas. É até uma burrice você não querer que sua marca seja visualizada por 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Então, não vejo outro caminho. Se você não vai pela sensibilidade, porque você entende que o outro é um ser igual a você, e que você tem empatia com a causa dele, se você não vai por aí, você vai pelo capitalismo. Eu vou porque quero vender minha marca, mas vai ter que ir. Não tem outro caminho, não tem mais volta. Então, de saber que nós chegamos nesse momento da história, inclusive que a importância da acessibilidade, porque sem acessibilidade hoje os artistas não conversam com seu público. Sem acessibilidade hoje, sem libras, sem audiodescrição, os artistas não conversam com seu público. Então, é o momento. É o momento. Legal, legal. Eu acho que
tudo que está falando, eu concordo e acho assim, a gente tem que fazer essa corrente, né, essa grande comunhão das pessoas que estão sabendo disso, né, e forçar a barra mesmo no sentido positivo mesmo, falar, ó, vamos fazer, a Câmara de Vereadores tem que ter, espero que, né, a própria prefeitura aqui começou a fazer por conta da Câmara também, isso acaba gerando, acaba contaminando aí de uma maneira positiva, né, outros órgãos. Eu preciso ler alguns comentários aqui, Patrícia, ó, a Elis Cardoso falando assim, orgulho de minha amiga, a Bia Tureta está falando assim, ó, parabéns, Patrícia, pela ideia, parabéns, Parlamento Aberto, pela entrevista, agradeço, muito obrigado, viu, Bia? A Bia também, ela é uma parceirona nossa lá no Câmara Inclusiva, o Duazine aqui falando parabéns, ótima live, e o Paiva, que é ex-vereador, ele está falando que se a moda portuguesa pegar, tá me ouvindo? Desculpa, travou aqui. Tá me ouvindo? Deu uma Desculpa, tá me ouvindo? travadinha. É que deu uma travada aqui para mim. Bom, Tô o te ouvindo Paiva, né, agora. ele tá brincando, porque Piracicaba Sim, pra mim também. tem o dialeto caipira-cicabano, né? A gente tem, inclusive, um dicionário aqui, que ele foi compilado pelo escritor Cecílio Elias Neto, né? A gente tem aqui em Piracicaba, a gente fala com aquele sotaque, né? Então, ele falando que aqui pode ser para cego olhar, né? Porque é a maneira que o piracicabano gosta de falar. Patrícia, muito obrigado pela sua atenção, pela disponibilidade. Eric, Como eu falei, isso. Pois não. eu não posso deixar de agradecer a Valéria pelo convite. Vocês não imaginam como Valéria foi positiva e reafirmava e me cobrava e mandava mensagens e me mandava áudios. Ela estava com uma paixão que eu não posso deixar de registrar. Valéria, um grande beijo. Muito A obrigada. Valéria, ela é realmente uma pessoa muito aguerrida. Tenho muito orgulho de ter ela aqui à frente do departamento nosso. Infelizmente, nós estamos tendo está travando aqui. Eu queria só que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal, convidando a participarem, né, da campanha. Quem ainda no www.facebook.com/praça tem um post fixo, tem diretrizes básicas para começar a fazer descrição. Procura um curso, não deixe para depois, deixa a acessibilidade te tocar. A acessibilidade é bom, gente, para todo mundo. A acessibilidade, a descrição, inclusive, quando sua internet está ruim, a descrição vai aparecer antes da foto carregar. Então, a acessibilidade não é coisa de quem tem deficiência. Acessibilidade é coisa de gente inteligente. Vem para o nosso lado, vem pro lado acessível da força. Adorei, Patrícia. Você é uma simpatia, um carisma enorme. Espero que depois que passar essa pandemia você possa vir aqui conhecer Piracicaba. E vou falar para você, não é tão bonito quanto Salvador, mas é uma cidade bonita também. Temos um rio aqui que corta a nossa cidade, que também temos ali a Rua do Porto, que é muito gostoso passear. Já está convidada pela Câmara aí, com certeza, viu? Eu gosto muito de São Paulo e Minas. Piracicaba ainda não. Vou conhecer agora. A pandemia. É um pouquinho depois de Campinas, 50 minutos depois de Campinas. Mas, ó, a gente está terminando a live e eu só queria terminar mais uma vez agradecendo a Patrícia por toda essa disponibilidade, por todos os ensinamentos. Lembrando que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, câmara.piracicaba.sp.gov.br. O vídeo ele vai para o nosso canal do YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Vai estar no nosso Instagram, vai estar no nosso Facebook, sempre com a audiodescrição para cego ver, certo? Vai estar lá também. E peço você que está seguindo a gente aqui a também seguir o nosso, está vendo essa live, a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, Parlamento Aberto. Patrícia, muito obrigado, um beijo enorme para você, parabéns pela sua história e pelo seu trabalho, viu? Obrigada a vocês também, só tenho a agradecer.
Fiquem bem, fiquem com Deus. Valeu. Obrigada. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.